Destaque no meio social e político rondoniense, o escritor, membro da Academia de Letras Rondoniense e historiador, o professor Francisco Matias, perdeu a luta para a Covid-19. Depois de 65 dias internado, o professor e historiador Francisco Matias morre aos 69 anos em Porto Velho, vítima de complicações após infecção por Covid-19. Matias era formado em Geografia, com pós-graduação em História da Amazônia. Eu agradeço a Deus por ter passado pela vida dele, né? Pelo conhecimento que ele me proporcionou ao longo dos anos de cursinho que eu fiz. Quero externar o meu verdadeiro sentimento a toda a família do professor, do nosso amigo, historiador e escritor, professor Francisco Matias, que era muito bem conhecido em toda a nossa Rondônia. Era muito alegre, os alunos o adoravam porque ele, ao repassar a história de Rondônia, a história de Porto Velho, ele sempre levava com a leveza, com a brincadeira, onde todos conseguiam gravar e puderam, muitos hoje, estão aí formados ou passaram em concurso. Na vida pública, exerceu vários cargos, como o de secretário de Estado do Trabalho e Assistência Social. Também foi chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro de Ação Comunitária e Trabalho de Porto Velho, entre outros departamentos públicos. E também era jornalista e radialista. A Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes emitiu uma nota lamentando a morte do professor. Destacou a importância na vida acadêmica e também classificou o professor como imortal. Além disso, a nota roga forças para que esse momento tão difícil seja superado com serenidade. A notícia do falecimento de Francisco Matias nos devastou. Foram muitos dias de luta contra o Covid. Ele deixa uma marca de professor, historiador, radialista, de uma pessoa que amava o Estado que o acolheu. O professor Francisco Matias é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência na historiografia regional. Profundo conhecedor de várias questões de nosso Estado. Escritor, poeta, professor acima de tudo, Matias representou bem as raízes, nossa história, a história de Rondônia. Fico muito triste, lamento pela perda de Francisco Matias, um ícone da história de Rondônia. Publicou vários livros, vários artigos, foram várias as palestras. Perdemos um poço do conhecimento. Uma tristeza, gente. Olha, mas que coisa. E justamente na semana em que a gente começava a acreditar que o professor Francisco Matias ia sair dessa. Depois de 60 dias de calvário, de luta heróica, brava, para poder vencer a Covid, a gente começava a receber algumas notícias assim que davam a entender que ele poderia estar superando tudo. Mas, lamentavelmente, essa doença é terrível. Essa doença é traiçoeira. Esse vírus é implacável, ele é tal, é mortal. E nós perdemos um grande rondoniense. Uma pessoa que se dedicou, em grande parte da sua vida, a contar a história desse Estado. Tanto como um genuíno historiador, um professor, um estudioso, mas como homem também das comunicações, do rádio, da televisão, suas pesquisas que ele fazia, se podia acreditar naqueles números que saíam dali, em que partidos políticos o contratavam, candidatos o contratavam, numa área em que tem muita gente que mente, que manipula números. Grande parte faz isso, lamentavelmente, mas ele não.
as pesquisas de opinião que o professor Francisco Matias fazia, a gente podia saber que eram sérias, que refletiam exatamente a realidade. Podia até errar uma vez ou outra, mas jamais por venalidade. Atributos extremamente positivos que ele leva consigo. Uma pena. Daqui, em nome de todo o Grupo SIC, eu represento a todos os nossos colegas, mais de 200 de profissionais que levam até a família do professor Francisco Matias os nossos votos de pesar nesse momento de partida, nesse momento de dor, nesse momento de saudade.